Estamos de volta, 11 horas 44 minutos, 11h44. Ontem, 27 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. E aí hoje nós decidimos aqui no programa, desde ontem a gente estava falando aqui na produção de hoje, da gente conversar um pouquinho sobre os direitos, né, da empregada doméstica. E a Laila Alemand, advogada, muito obrigado, Laila, pela sua presença aqui. Doutora Laila, obrigado. Que isso, prazer é todo meu, sempre é bom podermos participar desses espaços, né, para conversar sobre tudo aquilo que é de interesse da população. Você começou falando sobre a comemoração do Dia das Empregadas Domésticas, mas fato é que, em verdade, o empregado doméstico, ele não é apenas aquele que presta o serviço de empregadas domésticas. O empregado doméstico é todo aquele que exerce seu trabalho com habitualidade no âmbito espacial doméstico. Então, por exemplo, um piscineiro que 3 vezes na semana ou mais ele comparece à sua casa, ele se encaixa no perfil do empregado doméstico. E também nós temos, né, sempre a ideia de que as pessoas que realizam esses tipos de tarefa são mulheres, né? Então, nas comemorações, desde ontem, sempre eu vi empregadas domésticas, justamente sim. porque... Eu acabei de falar aqui, inclusive. Sim, porque nós temos uma construção social de que mulheres é quem efetivamente exercem esses tipos... Até porque é muito difícil encontrar um homem, né? Esses tipos de labor, mas nós podemos ser, por exemplo, um copeiro que trabalhe com habitualidade no âmbito doméstico e ele é um empregado doméstico também. Sim. Então, qualquer tipo de trabalho no âmbito residencial, com habitualidade, pessoalidade, subordinação, 3 vezes ou mais durante a semana, se encaixa dentro desse perfil. Um cuidador de idosos, por exemplo, e assim sucessivamente. São todos pertencentes a essa categoria de empregados domésticos. Pessoa que vai lá passar roupa. Se ela for 3 vezes na semana ou mais, ela se encaixa dentro desse perfil. Ô Laila, mas quem não vai, por exemplo, 3 vezes, vai 2 vezes, Então, já não se encaixa mais? Não, nesse caso, essa pessoa ela é uma prestadora de serviços, né? Entendi. Na verdade, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que se encaixaria nessa categoria de empregados domésticos somente pessoas que laborem, né, 3 vezes na semana ou mais na residência do empregador. Por isso que muitas pessoas costumam contratar diaristas, né, por no máximo 2 vezes na semana, justamente para não caracterizar esse vínculo de empregado doméstico. E qual é hoje o percentual de pessoas que estão trabalhando é bem maior do que aqueles que estão aí sem vínculo, né? Então, na verdade, o que ocorreu, né, é a formalização da relação de trabalho para essa categoria de pessoas. Ela, logo que surgiu em 2015, ela acabou por reduzir um pouco os níveis de empregabilidade formais dessas pessoas. Por quê? Porque os empregadores, né, os donos das casas, em razão da necessidade de recolhimento de, né, contribuição previdenciária, pagamento de férias, 13º e todos aqueles direitos trabalhistas que até então não pertenciam ou não eram regulamentados para essa categoria de pessoas, eles acabaram por dispensar essas pessoas e trabalhar com a lógica das diaristas, de até 2 vezes na semana, ou até mesmo o empregador, o tomador de serviço, na verdade, né, ele contratava 2 diaristas por semana, então a pessoa, uma ia segunda e quarta e a outra terça e quinta, para ele não ter que criar um vínculo de empregador doméstico com uma pessoa, para não ter que pagar, né, nenhum tipo de encargo trabalhista. Isso ainda é comum ou está mudando? Não, então, na verdade tem havido, né, uma conscientização por parte da sociedade, no sentido de ter que efetivar realmente os direitos e garantias trabalhistas dessa categoria de pessoas, e eu creio que houve um crescimento e agora isso está um pouco mais estável do que antes. Lá em 2015 nós tivemos uma baixa, né, com relação à formalização desses vínculos que já existiam. Foi um horror, né? Sim. Isso foi terrível. Bom, o salário mínimo é garantido. O salário mínimo é garantido. O que nós tivemos agora com relação à Covid, né? Nós tivemos uma medida provisória recente, agora de abril, em que ela trouxe a possibilidade de redução da jornada de trabalho e também dos salários por até 90 dias e a suspensão do contrato de trabalho desse empregado doméstico por até 60 dias. Então, o que acontece?
o empregador ele reduz a jornada de trabalho. Vamos supor que uma empregada doméstica, por exemplo, ele vai pagar um valor a menor para ela, mas a União, o governo federal, ele vai complementar essa diferença que o empregador doméstico ele não vai receber. Inclusive, até depois, se o pessoal puder olhar, né, o pessoal aqui da internet, ontem foi publicada uma medida provisória, só digitar medida provisória da data de ontem, que é justamente uma medida provisória que regulamenta como o governo federal ele vai realizar esses repasses, esses complementos. Então, vamos supor que eu digo para você, você é meu empregado doméstico, vou te pegar de exemplo. Eu digo, olha, eu estou sem grana, Luiz, vou ficar... caprichoso. Você é caprichoso? Por favor. Vou falar, olha, Luiz, eu vou suspender seu contrato de trabalho por 2 meses, 60 dias. Então, não é que você vai ficar sem receber. Você vai receber uma contraprestação do governo federal. Essa aí? Essa medida aí, olha lá, dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, ali tem todos os regramentos, a forma pela qual a União ela vai efetivar esses pagamentos para os trabalhadores de uma maneira geral, né, mas também se encaixa aí, tem uma categoria dos trabalhadores domésticos, que é justamente para aquele que tem o contrato de trabalho suspenso e aquele que tem uma redução da jornada de trabalho. Então, vamos supor que, como empregada doméstica, eu ganhava R$ 1.500. Agora eu vou ganhar, não sei, em razão da redução da carga horária, feito um cálculo proporcional, com base no valor do salário mínimo, vamos supor que eu passe a receber, sei lá, R$ 700. Então, o governo federal ele vai me dar um repasse complementar para poder... Até os 1.500? Até os 1.500 não. Até o valor que está estabelecido nessa medida provisória. Salvo engano, é um valor aproximado de R$ 1.000, mas é feito um cálculo proporcional, sabe? Então, no caso de suspensão por 60 dias, você vai receber o teto que é até mais ou menos R$ 1.000. Então, não é que você vai ficar sem receber. O governo vai te pagar esse auxílio emergencial. E aí também, Luiz, um detalhe muito importante é que o empregador, ele não, no caso da redução, ele vai pagar menor, né? E no caso da suspensão, ele não paga nada. Mas para fins trabalhistas, por exemplo, o período de férias a ser gozado permanece o mesmo, não há uma interrupção dessas contagens. O único detalhe é que para aquele empregado doméstico que tiver a suspensão do trabalho, ele vai ter que fazer o recolhimento individual para o INSS. Porque como não é o empregador quem faz o repasse, porque o contrato de trabalho está suspenso, ele tem ali como contribuinte individual pagar essa diferença desses 2 meses. Mas é claro que no caso da redução, né, o próprio empregador ele ainda arca com esse ônus de ter que fazer esse recolhimento previdenciário. O pessoal que trabalha em hotel, por exemplo, eles são caracterizados... Não são caracterizados como empregado doméstico. Isso, o âmbito residencial, ideia de casa. E aí paga o preço, a corda sempre estoura do lado mais fraco mesmo. Infelizmente. Assim. Em 2015, essa lei ela trouxe, na verdade, vantagens não, né? Efetivou direitos que todas as outras categorias de empregados já têm. São férias, 13º, hora extra, intervalo interjornada, intrajornada. Então, são intervalo para refeição. Isso, intrajornada para refeição, interjornada de um dia para o outro, né? A carga horária semanal que não possa extrapolar 44 horas semanais. Então, não havia sequer regulamentação para isso, né? Então, houve essa regulamentação e agora a questão da pandemia trouxe essa possibilidade de arranjos nesses contratos individuais de trabalho. Existe uma questão também que essa suspensão ou essa redução da jornada de trabalho, ela não é um ato unilateral do empregador também. Eu não posso chegar para você e falar, vou suspender seu contrato de trabalho. Não, tem que ser algo consensual entre o empregador e o empregado. Partindo disso, especialmente como eu disse no caso da suspensão, todo o resto é normal. Então, a contagem para 13º, a contagem para as férias, nada disso é modificado. Mantém-se. E ele não perde o emprego. Não, e ele não perde o emprego, exatamente. Essa comunicação ela é feita diretamente pelo empregador para o Ministério da Economia. E aí, detalhe também, né, a jurisprudência tem entendido, inclusive, que o acometimento da Covid
por parte do empregado é um acidente de trabalho, né? De modo que a gente sabe que na pandemia todas as profissões elas pararam, menos os empregados domésticos, né? Então as pessoas elas literalmente se colocavam em situações de risco, que se colocam todos os dias quando elas frequentam as casas dos empregadores para exercer o seu trabalho. Inclusive teve um caso agora recente que gerou polêmica, não sei se o marido da Ivete Sangalo, que acusou a empregada doméstica de ter trazido o Covid para dentro de casa. Exatamente, um absurdo, né? Na verdade, ela nem deveria estar ali trabalhando para eles, né? Então gerou realmente muita polêmica. Então, se por exemplo essa empregada ela não está formalizada, ela não vai receber auxílio-doença, né? Se porventura ela morrer de Covid, vai ter que haver uma judicialização desse contexto para que a família possa receber um valor, uma ação. Né? Por outro lado, se ela estiver formalizada, né, ela vai poder receber os benefícios assistenciais que são promovidos pelo governo federal. Olha ali, ó. É criticado dizer que a família pegou Covid da cozinheira. Exatamente, um absurdo, né? Essa categoria de trabalhadores, na verdade, eles não pararam em momento algum na pandemia, né? Não houve parada. Então, seria, né, por isso que a saída seria essa redução da jornada, mas de toda forma ele ainda tem contato com a família, então não adianta, mas teríamos aí a possibilidade de suspensão também, que por um curto período, que era de apenas 2 meses. Doutora Laila Alemã, muito obrigado pela sua presença no programa. Prazer é meu, prazer é todo meu. Foi bom, né? Falamos aí sobre temas... Esse é um tema que a gente não pode parar de falar, né? As pessoas têm que entender que elas têm direitos e que elas podem buscar os seus direitos. Né? Sim, com certeza, né? A possibilidade de difundir esse tipo de conhecimento, né, pelos meios de comunicação exerce um papel social fundamental, né, especialmente para conscientizar essa categoria de trabalhadores. Fiquei muito feliz em poder vir participar. Obrigado, e um bom dia. Eu que agradeço e um bom dia para todos.